No ar, pela Rádio Universitária FM, Sem Fronteiras, plural pela paz. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Universitária FM 107,9. É com o coração em serena festa, de corpo alma pleno de gratidão, que uma vez mais eu, Henrique Beltrão, trago ao ar o Sem Fronteiras, plural pela paz. Esta realização do Departamento de Letras Estrangeiras da UFC, com o apoio institucional das Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis e de Extensão da UFC. Este apoio possibilita a formação no campo radiofônico, a atuação em extensão de estudantes de diversos cursos, atualmente de Vitória Fabrício, do curso de Letras, Português e Inglês, e de Ingrid Lima, do curso de História. Hoje eu tenho a satisfação de falar sobre comédia grega, sobre literatura. Eu estou empolgado. Eu me ensino de literatura, eu estou querendo abrir as asas aqui nessas temáticas, falando de Rico, uma tradução de Pluto de Aristófanes, feita por Kleber Rocha. É uma nova tradução em português brasileiro deste clássico da obra de Aristófanes. O trecho de introdução deixa bem evidente a leitura feita pelo tradutor, a da novidade e tradução na comédia que é dita intermediária de Aristófanes. Ele tem uma preocupação didática de apresentar a comédia de Aristófanes para a gente de uma maneira bem, eu diria, eu não sei se ele vai concordar comigo, mas é de uma maneira acessível. Eu pelo menos foi o que eu senti lendo, né, a obra. As falas muito vivas, muito ao alcance da gente. E eu vou conversar com o Kleber Bezerra Rocha, que nasceu em Fortaleza em 21 de junho de 1972, com família natural de Mangabeira, um distrito do Eusébio. O Kleber Rocha é formado em letras, especialista em estudos clássicos, mestre e doutorando em letras pela Universidade Federal do Ceará. Ele foi, por 11 anos, professor de língua grega na Universidade Estadual do Vale do Acaraú e há mais de 24 exerce a função de professor de língua portuguesa, há mais de 24 anos. Como contista, ele tem trabalho publicado na antologia da editora Wesh. É isso mesmo, Kleber? O conto se chama Um Fragmento Chamado Vida. Não. A antologia se chama Um Fragmento Chamado Vida, o conto se chama Solinho. E como tradutor, ele tem a tradução da comédia Pluto de Aristófanes, publicada já aqui conosco. Juntamente, boa tarde, Kleber, seja bem-vindo. É um prazer meu, Henrique, estar aqui com você. Sim, eu não disse, mas ele tem uma voz de locutor de rádio, desde toda vida que eu encontrava antes deste momento aqui, toda aquela vez que eu encontrava com o Kleber, eu dizia, rapaz, você precisa ir ao ar. E comigo, a Iná Moura Rocha. A Iná Moura Rocha tem 22 anos, é tatuadora, ilustradora e pintora. Nasceu em Fortaleza, hoje mora em Natal e anda espalhando arte pelo Nordeste, continuando a sua caminhada. Iná, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Para mim é uma alegria conversar com a Iná pela arte dela aqui, pela capa do livro que ela fez, mas também porque ela é filha de duas pessoas muito queridas para mim, que são o Kleber Rocha e a Silvia Moura. Silvia Moura, que é um talento incontornável na dança cearense, uma pessoa muito admirada e muito reconhecida pela classe artística como um todo, né? Ela já foi homenageada diversas vezes. Então deixo no ar meu abraço aqui para Silvia Moura. Essa música que toca baixinho no rádio a gente chama de BG. Estamos ouvindo Belo Monte, de Pingo de Fortaleza, com ele.
Kleber Rocha, vamos situar nosso ouvinte. Quem foi Aristófanes? Aristófanes é o comediógrafo grego de raiz. Ele é que é a comédia antiga. Comédia antiga é Aristófanes. Comédia antiga e essa que a gente tem aqui, que está falando dela, que é Rico, né? Pluto, de Aristófanes. Comédia intermediária. Bem, Aristófanes é aquele poeta que traz todos os outros, que dá a possibilidade de citações de todos os outros, que faz referência à tragédia, que faz referência à epopeia, né? Assim, é o linguista grego, sabe? Assim, a gente tem como referência de teoria da literatura Aristóteles, né? O filósofo. Mas é aqui no Aristófanes que a gente tem a teoria da literatura de raiz, porque ele fala, né, da poesia, do formato dos poemas, de todos os tipos, de todos os gêneros. Né? Ele discute nos seus textos e brinca com eles. É claro que dando ênfase na comédia, dizendo que esse é o melhor gênero. Né? Aí Aristófanes faz essa, digamos assim, essa colagem da poesia grega para fazer a comédia dele. Né? Para ser acessível ao público, ele traz toda a poesia, traz todo aquele arcabouço cultural da Grécia Antiga para colocar na comédia. É mais ou menos isso. Eu poderia definir como sendo o poeta maior da polis grega, ou polis, se alguns preferirem, no momento mais clássico que a gente diz, né? Naquele período áureo da Guerra do Peloponeso, que a gente chama. O Kleber, uma outra pessoa querida que eu faço questão de citar com toda alegria é a Ana Maria César Pompeu. Ana, você falar de cultura grega, aqui no Ceará, pelo menos, a gente lembra logo da Ana Maria César Pompeu, do Orlando Luiz de Araújo, do Eleazar de Carvalho, né? Esses nomes geniais. E ela resume aqui muito bem a Rico, a tradução de Pluto de Aristófanes feita por você. Mas eu quero ouvir de você. Eu quero elogiar aqui, Aninha, que num parágrafo só ela já conseguiu me colocar dentro da obra. Mas, Kleber, como resumir a trama de Pluto? Diga aqui para os nossos ouvintes quem é Pluto, Crêmilo, esses personagens, Apolo, dentro dessa comédia que você traduziu também. Eu vou só fazer aqui se me permitir fazer uma retificação. Eleazar Magalhães. O professor Eleazar é uma pessoa maravilhosa. Eu disse outro sobrenome, né? Que é o músico, né? O Eleazar de Carvalho. Foi, eu citei, foi. Oh, rapaz, mas ele merece também o reconhecimento. Com certeza. Pois então, essa comédia aqui é uma comédia posterior, como acabei falando para você, né? Porque são 11 comédias. Essas que chegaram completas pra gente. Essa comédia é a derradeira, ficando lá no finalzinho. Bem, é um momento grave de Atenas. Então, nesse momento grave em que a cidade está, de certa forma, pobre, tem um paradoxo que a gente tem aí. A cidade fica rica por conta da Guerra do Peloponeso. A guerra termina, Esparta ganha, e a cidade passa por um período ruim, digamos, economicamente. Aí Aristófanes vê isso e fala sobre a riqueza. Pluto é o deus da riqueza. Certo. Que aí eu traduzi por rico. Né? Por alguns indícios que a gente consegue e acaba tendo dentro da peça para que seja essa palavra, rico. Bem, então assim, o deus Pluto para a riqueza de um momento que está todo mundo pobre. Né? O Aristófanes brinca muito com a questão cidade e campo. Né? Os agricultores e as pessoas da cidade. Então aqui a gente tem um personagem principal, o protagonista é Crêmilo. O Crêmilo, ele está, nesse momento da peça, em dúvida de saber o que fazer com o filho para educar o filho. Porque os justos não têm riqueza. Né? Só tem riqueza aqueles que são, né, que roubam, que mentem, enfim. Os políticos, os oradores, digamos assim, os retores da polis grega. Aí ele vai ao oráculo de Delfos. Lá encontra o deus Apolo, ou a Pítia, ou Pitonisa. E pergunta a essa certa sacerdotisa o que deveria fazer para que o filho pudesse, mesmo justo, ou se não justo, o que fazer para ele ser rico, né? Para ele ter riqueza. Aí, assim,
o oráculo nunca responde uma coisa facilzinho e simplesinha, né? Faça assim. Pronto, senão era muito simples, não era? Era só perguntar e seguir. Aí ele diz assim, saia daqui, a primeira pessoa que você encontrar lá fora, você siga. Sim. Ele saiu e encontrou um mendigo e seguiu o mendigo. A peça, ela começa justamente quando ele chega numa praça de frente da casa dele, eu digo o Crêmilo, retornando do oráculo. Sim. Aí eles têm esse flashback, né, contando o que foi que aconteceu e tudo mais, para que as pessoas se situarem no prólogo inicial, e descobrem que aquele é Pluto, o rico, o deus Pluto, o deus rico. Aí ele diz, pô, se você é rico, se tá um mendigo e tá cego, eu vou tornar você uma pessoa que vê de novo, né? Vou dar a sua visão de novo para que você traga riqueza pra gente. E assim ele faz, a peça se coloca dessa forma. Tá. Ele curando o Pluto para que ele traga riqueza para a cidade. Então ele faz isso, o Pluto vê, aí tem as repercussões de ele ter voltado a ver. E é mais ou menos isso. Ele se torna o deus dos deuses, toma o Olimpo de Zeus, digamos assim. Certo. Vejam o dilema, né? Queria saber como orientar o filho, se para ser rico ou ser justo. Foi isso que você disse. Exatamente. Porque os ricos não eram justos. Era mais ou menos essa brincadeira que ele queria fazer, né? Entendi. Qualquer semelhança com a contemporaneidade é mera coincidência. Demais. Iná, eu estou aqui com a Iná Rocha, ela fez, gente, a capa da obra, né? Porque ela é ilustradora, é pintora. Ô Iná, meu bem, eu quero saber o seguinte, você fez a arte da capa, eu quero saber assim, um pouco desse processo. Como é que você fez para se inspirar? Né? Eu fico imaginando como é que você chegou a essa ilustração que tanto diz, inclusive, da obra. Sim. Eu fiz essa ilustração, foi a primeira, né, ilustração que eu fiz. E foi um pouco difícil, porque foi a primeira, mas o escritor me ajudou muito. Falou pra mim o que ele queria e daí eu fiz esses personagens, evidenciando principalmente o Pluto, né? Que estava em uma situação de cego, com os olhos vendados e de uma forma humilde. E também eu quis usar muitas cores amarelo e marrom e o azul principal, que é o céu, né? E foi um processo muito bom, é feito com colagem. Esses personagens foram recortados e colados em cima de um desenho, de outro desenho. E foi isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para vocês que se querem ver, além das imagens aqui, eu vou procurar fazer uma foto da gente, eu vou colocar a capa de Rico, uma tradução de Pluto de Aristófanes, a capa feita pela Iná, da obra do Kleber, da Iná Rocha, para a obra do Kleber Rocha. Eu vou colocar aqui no Instagram, tá? Então você acessa aí 100, fronteiras, plural, que aí você vê a capa e compreende melhor, né, o trabalho da Iná, tá bom? Bom, eu quero trazer para o ouvinte um pouco da obra. Então eu pedi que o Kleber escolhesse um trecho, não é? Que a Iná vai ler em grego e o Kleber em português. Não, brincadeira, é o contrário. O Kleber vai ler em grego, né, e a Iná vai ler a tradução feita pelo Kleber Rocha em português. Pode ser um trechinho? Sim, Vamos pode. lá. Eu vou ler uma fala do Carion, ou Carião, né, que ela vai ler também traduzido depois, que é justamente o momento em que o Pluto está sendo curado no templo de Asclépio. Então ele diz assim, Carion, tuto de hipoten foi que de hipodicte resikei ta blefara perie kleikon ros gemoi dokei kai prince coctilas ekpleien oi nu deca ho Plutus o despoion anestekei blepon ego de to rei
anecrotes hy hedones, ton despoten tegeiron ho theos de eutheos ephanissen auton hoi toi feis es ton neon hoi de katakeimenoi para tutoi tos dokeis ton pluton epazonto kai ten nykton holen egrego sesan eos dielapsen hemera ego de pei nun ton panu isfodra hotiblepen epoiese ton pluton taku ton de Euclides malon epoiesen tiflon. Você acaba de ouvir um trechinho de Aristófanes no original, né, em grego, com Kleber Rocha, e acaba de compreender a expressão isto é grego para mim. E para você que, como eu, entendeu o Plutos, a Iná vai ler a tradução feita pelo Kleber Rocha. Carião. As duas rastejaram debaixo do pano vermelho em silêncio, e pelo que eu entendi, lamberam os olhos dele. E antes que você bebesse 10 taças de vinho, rico, ó senhora, se colocava de pé enxergando. Eu bati palmas com prazer e acordei o meu senhor. Asclépio imediatamente desapareceu dentro do templo junto com as serpentes. Os deitados perto de Rico, talvez você imagine, o tanto que saudaram ele, acordados toda a noite, até que o dia começasse a brilhar. Eu louvava o Deus muito fortemente, que fez o rico enxergar bem ligeirinho e tornou Neoclides mais cego ainda. Então aqui estão Kleber Rocha e Iná Rocha trazendo para a gente Aristófanes, na tradução feita por Kleber Rocha, de Pluto, de Aristófanes, tradução publicada com o título de Rico, pelas edições Lua Azul. E agora vou trazer uma das músicas que o Kleber Rocha sugeriu pra gente. Então, Negra Lee e Rafael interpretam de Renato Teixeira Raízes. Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo. Saravá, sou sarará e assim quero sê-lo. Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo. Ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu tornozelo. Sou rainha de Sabá, a coroa é o meu cabelo. Meu canto milenar, ninguém pode interrompê-lo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Temos a cor da noite, filhos do açoite, tipo Zayn Bolt. Ninguém pode alcançar e nada nos cala. Já foi a senzala, já tentaram bala, ninguém vai nos parar. Filhos de Luanda, filhos de Wakanda, hoje os preto manda. Cê vai ter que escutar, com mais heroína, com mais melanina, tipo Jovelina. Predação, pérolas. Eu venci o preconceito e fiz de um jeito que vários se inspiram em mim. Com muita resistência, virei referência pra outros que vêm de onde eu vim. Da Brasilândia pro Brasil inteiro, hoje sirvo de modelo. É preciso respeitar minha pele e meu apelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo.
Guarulhos passou por ela, Teresa de Benguela teve também Mandela, eu vi várias favelas. Só quem carrega cor, for de cana, cortador, sabe o peso, o valor do que se refere. Achei muito amor, um batuque de tambor, pro meu ancestral nagô, meu passado me fere. É hora de se libertar, redenção. Rainha de Saba juntou rei Salomão, para exaltar, para louvar a cor em questão e acalmar o seu coração. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Então vamos continuar aqui a conversa com os convidados de hoje, a Iná Rocha e o Kleber Rocha. A Iná fez a ilustração do livro de Aristófanes traduzido pelo Kleber, né? O livro Rico, que é uma tradução de Pluto de Aristófanes, uma edição bilíngue. Ô Iná, você é tatuadora, ilustradora e pintora, como eu disse na apresentação. Como é que se deu a sua formação nessa área? Como ilustradora, pintora? Sim, eu me inspirei muito assim em ilustração, principalmente na minha tia Fabiana Guimarães, que escreve livros. Então, desde criança, eu via as ilustrações infantis e me encantava muito. Aí, com isso, eu fui crescendo e gostava muito de ouvir alguma música e desenhar o que a música, me fazia eu me sentir. E a partir disso, me encantei pelo mundo da ilustração. Mas já desenhava, gosto muito de desenhar em parede também. E aí, foi assim que eu comecei e logo depois comecei a fazer tatuagem, porque também foi um meio que eu vi de expressar minha arte e espalhar assim para as pessoas e ajudar na autoestima delas. E assim continuo fazendo obras originais e gosto muito, muito mesmo. E o principal que eu gosto é de fazer algo específico, ouvindo ou lendo algo e fazer para aquilo especial. Porque inspira a gente, né? Que foi justamente o que a Iná Rocha fez aqui no caso da tradução do Pluto de Aristófanes, realizada pelo pai dela. Ô Kleber, qual foi a sua motivação para traduzir Pluto, esta obra de Aristófanes, já que há outras traduções, inclusive você cita 3 delas na bibliografia, né? Isso é aquele tipo de pergunta que a gente tem de fazer, viu? É claro que cada tradução é única e tal, mas eu quero que o ouvinte entenda. Por quê? Vou tomar esse caminho. A gente tem 2 traduções de Portugal, né, do português de Portugal. Tem uma brasileira, mas é muito antiga, Mário da Gama Cury. E assim, uma de Portugal e uma muito antiga daqui. Sim. E essa não é muito fiel ao texto, essa do Mário da Gama Cury. Aí assim, por ideia dada pela professora Ana Maria, que foi a minha orientadora, eu acabei me direcionando para esse texto. E que muitos diziam que era um texto menos importante do Aristófanes, mas só para quem não conhece. Aí assim, esse estudo é o que a gente faz, né? A gente traduz um texto como esse, a gente faz uma leitura bem mais profunda, né? De entender as palavras, de entender as referências e de buscar o que outras traduções não trouxeram, né? Que aí é nesse caso específico. Essa é a primeira motivação. É um texto que foi menos traduzido e trazer para uma tradução mais atual. E a outra coisa é trazer para tradução mais acessível, sabe? Os textos que a gente tem de tradução são muito eruditos. Então, né? a minha impressão que eu citei lá no começo de que tinha sido mais acessível, mas ela estava correta.
A ideia é justamente essa, é chegar a alguma coisa que dê possibilidades de chamar a atenção. Eu fiz uma experiência com um ex-aluno meu lá de Sobral, para ele colocar esse texto para os alunos dele de ensino médio. E foi bem interessante, sabe? Porque, como você deve ter observado, o português é coloquial. Né? Sim, a colocação pronominal ela está livre. Né? Os verbos são coloquiais, né? Sim, tô, sim. tá, enfim. A gente tenta fazer o possível para aquilo que está sendo lido, porque já que é teatro, né? É uma coisa para ser falada, dê para ser falada mesmo, né? Para ser representado. Certo. Aí a outra coisa que é o seguinte, o texto de Aristófanes, ele é um texto que não tem uma diferenciação digamos, por exemplo, de uma pessoa que fala num estilo, ou de uma pessoa numa linguagem formal, ou uma pessoa de uma linguagem mais simples, ou do agricultor, ou do Sócrates. Não tem essa diferenciação, sabe? É um texto só, de uma linguagem só, formal da língua grega padrão. Certo. E eu tento seguir isso também, mais na coloquialidade. Entendi. Muito bem. Eu vou trazer um trechinho, vou pedir pro João Pedro tocar um trechinho de outra sugestão do Kleber, que é Elza Soares interpretando do seu Jorge Marcelo Iuca e Ulisses Capelletti, A Carne. Só um trechinho. Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne. Estamos aqui no Sem Fronteiras e eu quero fazer um convite a você para o lançamento da obra que estamos enfocando hoje aqui, Rico, uma tradução de Pluto de Aristófanes, feita por Kleber Bezerra Rocha, nesta edição bilíngue da Lua Azul. A obra será lançada na Adufse no dia 17 de novembro às 18h30. 17 de novembro às 18h30 e você está convidado. Agora chegou a hora de a gente fazer um intervalo aqui no Sem Fronteiras, Plural pela Paz. Daqui a pouquinho eu volto conversando com Iná Rocha e Kleber Rocha sobre Rico, uma tradução de Pluto de Aristófanes, tradução feita por Kleber Rocha. Até já já pela Rádio Universitária. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne Na cara negra. dura, só cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a Na cara carne dura, negra. só cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. que não é fácil, né? Né, mano? Negra.
Já estamos de volta pela Rádio Universitária FM 107,9 com Sem Fronteiras, plural pela paz. Hoje estamos trazendo ao ar como tema Rico, uma tradução de Pluto de Aristófanes, tradução feita por Kleber Bezerra Rocha. Eu quero apresentar para vocês o Kleber Bezerra Rocha. Quero lembrar a vocês que ele é formado em letras, especialista em estudos clássicos, mestre e doutorando em letras pela Universidade Federal do Ceará. Por 11 anos foi professor de língua grega na Universidade Estadual do Vale do Acaraú e há mais de 24 anos exerce a função de professor de língua portuguesa. Como contista, ele tem um trabalho publicado na antologia Um Fragmento chamado Vida, da editora Uesh, o que é o conto Solinho. E como tradutor, a comédia Pluto de Aristófanes, que estamos aqui hoje abordando. Junto conosco, a artista que criou a capa do livro, Iná Moura Rocha. Ela é ilustradora, pintora, tatuadora, nascida em Fortaleza e mora em Natal. Espalha arte pelo Nordeste, dando prosseguimento à sua caminhada. E quero fazer um convite no dia 17 de novembro, às 18h30, na Dufce, haverá o lançamento de Rico, uma tradução de Pluto de Aristófanes, tradução feita por Kleber Bezerra Rocha, às 18h30 do dia 17 de novembro, na Avenida da Universidade 2346, a Dufce. Eu quero então continuar aqui conversando com a Iná e com o Kleber, mas antes eu quero trazer poesia na voz da Iná Rocha. Mulher Macuxi, escorro diamantes preciosos do leito da trilha, lágrimas indígenas do povo Macuxi. Minha cintura vale mais. Macunaíma passou pelo meu ventre, fez morada ali. Subiu a Serra Grande e ventou a Cruviana. Assustou seus irmãos que tinham inveja de sua pele castanha. Mas não esqueceu que seu azul se confunde com o olhar de outro céu, que seu branco são areias de outro rio. Ensinei que são meus cabelos que enegrecem a noite, embalam o sono da rede do curumim, deixam que brincasse com seus colares. Ao longo da ponte laranja, do céu o mais bonito, o espetáculo dos homens, da terra de Macunaíma. Sou mulher Macuxi, sua filha e mãe de Roraima. Tony Fersek na voz de Iná Rocha. Ô Iná, eu estou querendo saber o seguinte: você se criou num contexto muito artístico, né? Você... veja, o Kleber Rocha, seu pai, que está aqui com a gente, vive imerso em literatura grega, não é? E não só grega. E a Silvia Moura, sua mãe, no mundo da dança, a Fernanda Guimarães. É Fernanda Guimarães? Fabiana. Era para ver se você estava lembrando. A Fabiana Guimarães, sua tia, escritora. Eu imagino assim, o Kleber te contando histórias da tradição grega, entendeu? Quando tu era pequenininho, né? Para tu dormires. Era assim mesmo? Era um mundo muito artístico? Tinha muitas coisas nessa área? A imaginação minha, hein? Fala aí pra gente, Iná Rocha. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer porque eu sou muito abençoada por ter nascido nessa família que tem tantos artistas e pessoas que me inspiram muito, tanto como artista como ser humano mesmo. E meu pai, meu querido pai, foi uma das influências que fez, tipo, o meu psicológico abrir outro caminho, sabe? Porque hoje eu desenho e pinto graças a muitas coisas que eu ouvi e vi da minha mãe e do meu pai. Mesmo sem saber, tipo, as lembranças ficaram e eu vou formando desenhos sem nem pensar. Eu desenho naturalmente. E
tipo, não penso, eu vou desenhar isso específico. Vai saindo, fluindo. E acho que é muito graças a ele, sabe? Desde criança, me botando no mundo da arte, me contando histórias, me levando para apresentações de teatro, para sarais, me ensinando várias coisas e, tipo, também a mudar o mundo da minha forma. Essa foi a maneira que eu encontrei na arte, que é pintando, desenhando. E gosto muito. Legal. E ele contava mesmo as historinhas gregas pra você? Contava muitas histórias gregas, muitas mesmo. E eu ficava, conta mais, pai, conta mais. Que legal. Kleber Rocha, esse caminho todo deve te inspirar muito, né? A convivência com a Iná, a convivência com os estudantes. E eu sei como é que é, a gente não quer parar. Quais são os desdobramentos que estão por vir? Ou o que você já está trabalhando? Como é que tem sido a continuidade do seu trabalho, né, no campo da literatura grega, da tradução, dos estudos que você vem fazendo há muito tempo? Henrique, eu quando trabalhava em Sobral, na Universidade Estadual Vale do Cararu, eu fazia uma pesquisa com história oral. Sim. Muitas dessas histórias que eu contava para ela também são dessa pesquisa. Eu pedi para os meus alunos, que são de toda a região norte, Ibiapaba, Sertão Central, enfim, que vinham para Sobral, que iam para Sobral, trazer essas histórias orais. E assim, de uma riqueza maravilhosa. Porque eu ficava pensando comigo, sabe? Assim, os gregos têm essa mitologia maravilhosa, a gente não tem, Sim. né? Bem, assim, quando eu cheguei para ver o mestrado, que trabalhei com esse texto, o Pluto, né, trouxe uma outra ideia para eu trabalhar, né? O Pluto, esse personagem, ele, como eu contei a história agora há pouco, ele é um herói, digamos assim, o deus Pluto, ele era um mendigo cego. Tá? Quando ele era mendigo cego, né, ele era castrado. Assim, tem uma referência no texto, né? O texto diz assim, lá no verso 265, o Carião falando: ó, seus peçonhentos, ele, o Pluto, ou ele, o rico, trouxe para cá um velho, sujo, corcunda, penoso, enrugado, careca, desdentado, e creio, pelos céus, que ele também seja capado. Sabe assim, por que isso? Os atores cômicos, eles tinham um recurso cênico que era um falo enorme de pendurado. Sim. Todos os atores tinham esse falo, né? Para onde ia ficava aquele negócio de pendurado, que era algo risível, né? Algo para fazer a brincadeira e bufônico, né? Para fazer o riso. Aí o Pluto não tinha isso. Por quê? Porque naquele momento ele estava fragilizado. Certo. Aí assim, a força da comédia, a força do texto está no falo. Os personagens fortes são aqueles que têm falo. E a fala está no falo. Né? A minha pesquisa de doutorado está justamente nisso. O lugar de falo da comédia de Aristófanes. Só que aí, aos poucos, eu fui desenvolvendo, sabe? Da mesma forma que eu fiz a pesquisa lá em Sobral. Puxa, mas quem é que fala? Né? A gente vai lendo e a gente vai descobrindo que a literatura ela é falocêntrica. E ainda mais, como o Jacques Derrida coloca, falogocêntrica. Falogocêntrica porque ela tem uma tradição masculina branca europeia. Né? Esses são homens brancos, né, heterossexuais, que normalmente escrevem e estão no cânone. Certo? Esses textos que a gente está vendo, essas músicas que eu trouxe, né, dei a ideia para que a gente pudesse ouvir e ler aqui, são uma diversidade que a gente está tendo hoje em dia, que a gente pode ter mais ainda. E eu agradeço, porque esse é o espírito do Sem Fronteiras, a diversidade. Exatamente. De línguas, de povos, de gêneros. A Soni Fersek é uma autora Yanomami, né, assim, de um texto que você está vendo, maravilhoso. Ele está falando, gente, da autora... Há pouquinho a Iná leu um texto dela. Exatamente. Então, a minha proposta é observar o que é a linguagem falocêntrica, como ela se desenvolve dentro da literatura
e trazer um ensino de literatura que seja mais diversificado, Entendi. com mais representação no Brasil. Porque as escolas da gente têm um pouquinho mais de... Enfim, os meninos olhem para o texto e se reconheçam. Ali tem alguma coisa de mim, do eu, da minha família, da minha Certo. cor, das minhas agoniações do dia a dia. Muito bem. Muito, muito bom caminho. Muito bom. Traz outra coisa da Sônia Fersek, então. Lê você desta vez, por favor. E aí eu chamo uma música aqui. O Pedro e Antônio Carlos Lima tocar outra música. Diz Pipu, ó. Eu gostei muito de Pipu. Tá aí? Pode ser? Vamos lá. Pipu, em tupi, é vagina. Essas poesias são poesias femininas. Então, pra gente sair desse ambiente falocêntrico, nós vamos a Pipu. Tirar meu corpo, teu corpo, do tronco, da madeira, da samaúma. Pipu. Tirar do canto, do voo e da pluma, o pouso, o sexo. Pipu. Tirar da ave, da água, da semente, do osso, o ei me fecunda. Pipu. Tirar da via, do hausto, do sopro, do choro, do riso, da palavra vida. Pipu. Massapiá, mancipiá, mimpé, auanitane, auá, piá, auanitane, essenká, mampi, waiti. Sônia Fersek na voz de Kleber Rocha. E agora no Sem Fronteiras, hoje pluralíssimo, pela paz, vamos ouvir mais uma sugestão do nosso convidado Kleber Rocha. Uma composição de Ticuna Uena, é assim que diz, será? Uena Ticuna. Certo. E de Nunes, na interpretação de Ticuna, Maracanande. Muru e
Vamos continuar aqui a conversa da gente. Estou aqui com a Iná Rocha e o Kleber Rocha. E a gente vem conversando, né, sobre o livro traduzido por ele, de Aristófanes, mas também outras pesquisas feitas por ele, outras leituras. Eu vou pedir que você traga uma citação de algum autor que você goste, já que a gente fez uma transição que eu achei muito interessante entre o universo grego e o universo brasileiro, as nossas matrizes e influências contemporâneas indígenas. Podemos ir por aí? Podemos, sim. Eu tenho 2 livros que eu estou adorando estar fazendo pesquisa com eles, que é A Queda do Céu, do Davi Copenhauer e do Bruce Albert, e alguns outros, por exemplo, como Torto Arado, né? Mas eu estou querendo trazer um trecho desse daqui, do Davi Copenhauer. Pois vamos lá, a casa é sua. Na floresta, a ecologia somos nós, os humanos. Mas são também, tanto quanto nós, os chapiri, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. É tudo o que veio à existência na floresta, longe dos brancos, tudo que ainda não tem cerca. As palavras da ecologia não são nossas antigas palavras, as que o Mama, o Demiurgo Yanomami, deu a nossos ancestrais. Os chapiri defendem a floresta desde que ela existe. Sempre estiveram do lado de nossos antepassados, que por isso nunca devastaram. Ela continua bem viva, não é? Os brancos, que antigamente ignoravam essas coisas, estão agora começando a entender. É por isso que alguns deles inventaram novas palavras para proteger a floresta. Agora dizem que são agente da ecologia, porque estão preocupados, porque a sua terra está ficando cada vez mais quente. Somos habitantes da floresta. Nascemos no centro da ecologia e lá crescemos. Kleber, para algum desavisado pode parecer assim que você fez uma transição entre 2 universos bem diferentes, né? A antiguidade e a contemporaneidade, os gregos, os nossos indígenas, o nosso povo brasileiro. Eu quero saber que desdobramentos estão tendo justamente esses estudos que você está fazendo agora. Como que isso está te tocando e aonde que isso está te levando? Por exemplo, aqui você fala de ambientalismo, né? De um universo bem diferente daquele que falávamos agora há pouco, né? Mas que tem muita relação, obviamente, né? Porque a destruição a destruição do ambiente destrói a gente e uma riqueza maior, né? Para relacionar aqui um pouco as duas coisas. Então fala para mim como é que esses estudos estão se desdobrando no seu fazer cotidiano. Henrique, quando eu comecei a fazer o curso de letras, eu não gostava de literatura. Eu passei a gostar de literatura quando eu fui ouvir as historiazinhas da Ana Maria, lá na disciplina de Grego 1. O professor Aliazar contando a mitologia, fazendo uma relação com o teatro grego, com a comédia grega, com a epopeia de Homero. Uhum. Aquelas historiazinhas contadas me passou a fazer fez um relacionamento com a literatura grega. Sabe, eu tenho pouquíssimas relações com a literatura no ensino médio. Lá tive alguns professores que tive uma referência com eles e, por exemplo, eu me lembro de Dom Casmurro, sabe? Bem complexo, Machado de Assis, mas eu tinha uma relação muito legal com a professora e isso me fez gostar daquele texto, desse texto. Aí, assim, a mitologia grega é a grande coisa da minha vida. Por isso que essa menina, a irmã dela, Eloá, passaram a infância dela todas ouvindo historinhas para dormir ou então em outros momentos, porque eu adoro isso. Sim. E esse livro, A Queda do Céu, e outros livros enfim, de autores indígenas, trazem isso. Trazem uma metáfora, assim, um mundo
metafórico paralelo de histórias de uma criatividade maravilhosa e reais, como você viu aqui. De uma relação com a natureza e com o ser humano de uma profundidade que a gente precisa chegar até esses textos, sabe? A gente precisa chegar até esse tipo de arte, porque, puxa, o problema foi não ter chegado, sabe? Sim. O problema é a escola não ter trazido e as pessoas não terem se entusiasmado para ler, sabe? Ou não ter tido um professor que pudesse ter facilitado que isso chegasse. É essa a minha questão fundamental agora, é trazer uma possibilidade de literatura que esses textos possam chegar de uma maneira um pouco melhor, sabe? À medida do que a gente possa ver o que é bom para isso chegar. Que não seja assim como algo folclórico, né? Como nessa citação, que eu peço que você leia e não eu. Essa citação mostra isso, né? Porque quando nos é apresentado alguma coisa da nossa própria cultura, de matriz indígena, de matriz afro-brasileira, é apresentado como uma coisa folclórica, ou aquilo que somos nós. Então, você poderia ler essa citação? Sim. Ele diz assim, ó: e quando se extrai uma pequena parte da cultura de um povo, de seu contexto, seja um canto, ou uma dança, ou um ritual, ou um personagem mítico, você folcloriza um sistema total de vida. Nós hoje desgostamos da ideia de folclore e lendas. Isso não existe. Não há ser louvado. Não são resquícios de culturas que já foram plenas e se perderam no processo histórico. Pesquisando a fundo para identificá-las, conhecê-las melhor. É isso que a gente propõe, sabe? Buscar esses textos para que eles cheguem como literatura. Esse é um texto de uma pesquisadora, Taure Pang, que é indígena também, sabe? Esse texto, ele diz muito do que já se fez muito com o texto grego, o texto indígena, com o texto, às vezes, até o texto negro ou alguns outros textos que são, digamos assim, de pessoas que não foram letradas, mas que têm uma cultura oral muito forte e que às vezes são consideradas como folclore, diminuídas. Sim, é preciso que essas vozes se façam ouvir e tenham um espaço, né, aqui no ar, na comunicação, na academia, em todos os lugares. Muito bacana o que você está fazendo. Eu tenho acompanhado o trabalho de uma outra estudiosa de literatura, que é a Cássia Alves da Silva, que me inspira, e ela lê muito, né? É a minha companheira, ela lê muito justamente as mulheres, as autoras latino-americanas e africanas, né? Fazendo vir à tona essas outras vozes. E a questão de gênero é para mim muito, muito importante também aqui no Sem Fronteiras. E eu tô querendo, antes de chamar a música, pedir só que a Iná me diga uma coisa. Olha, Iná, você tem um nome lindo, né? Você e suas irmãs, né? A Iná, a Eloá, a Maíra. O que quer dizer Iná? Bom, eu não sei direito o que quer dizer Iná. Eu pesquisei uma vez, dizia que era outro nome para Iemanjá, mas eu fui falar para minha mãe, ela disse que não era, que não tinha nada a ver, que era um nome indígena e tinha alguma coisa a ver com a floresta. Imagino que tua mãe e teu pai devem te dar pistas, né? Esses nomes, eles têm uma relação da cultura negra com a cultura indígena, né? Todos três, Iná, Eloá e Maíra? Existe até um livro, Maíra, que é do Darcy Ribeiro, né? Que é uma indígena. Então são todos indígenas, né? São deusas indígenas. E como ela está falando, né? Iná é uma variante de Inaê, né? Que é uma variante de Iemanjá. Há um sincretismo assim maravilhoso, Henrique. E assim, como por exemplo lá nos gregos, né? Você tinha Afrodite, tinha Vênus, né? Afrodite para os gregos e Vênus. A gente tinha vários outros deuses que tinham esses nomes paralelos, né? Que representavam algumas energias, algumas forças da natureza. Tá bom, pois leve meu abraço para Iná, viu? Para Eloá, especialmente para Maíra, que eu conheci bebezinha e que, você sabe, me inspirou a paternidade, fez aflorar a minha paternidade. Foi ali, depois que eu conheci a Maíra, que eu cuidei um tanto dela, que nasceu o Ravi, né? E depois, muitos anos depois, nasceu a Flora.
né? E uma coisa boa são vocês na vida da gente, pode acreditar, tenho certeza. Eu estou dizendo você, né, e suas irmãs na vida dos seus pais e meus filhos na vida minha e das mães deles, né? É muito bom ter filhos. Os filhos, as filhas nos inspiram nessa peleja cotidiana. Muito embora a humanidade se desumanize, em uma parte dela se desumanize, muito embora a gente veja tanta injustiça, tanta exclusão, tanto preconceito, a gente tem também um grande impulso, uma grande inspiração nessas pessoinhas que nascem, né, e que vêm iluminar o caminho da gente. Os filhos, as filhas e também, devo dizer, os estudantes, as estudantes que nos inspiram também no nosso caminho de educador, né, e a mim também os ouvintes. Vamos ouvir Rita Ribeiro interpretando de Zé Cabaleiro, Mamãe Oxum. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, colhendo lírio, lírio lê, lírio lá. Bom, chegou a hora da despedida. Iná Rocha, eu estou muito grato. Iná Moura Rocha. Eu peço que você leve um beijo, um abraço para Silvia Moura, sua mãe, essa grande artista, para suas irmãs, especialmente para Maíra, mas também para Eloá. E agradeço pela sua presença, viu, artista? Muito obrigada, eu que agradeço. Amei muito estar aqui. Foi muito incrível. É uma luz toda especial que essa menina traz. Kleber Bezerra Rocha, muito grato, meu amigo, meu irmão, viu, por trazer essas temáticas todas. Muito grato, irmão. Grato sou eu, Henrique. É um prazer. A gente brincou aqui, né? Brincou, cantou, ouviu música, ouviu algumas coisas importantes, falou de coisas importantes. Eu que sou grato de estar com a minha filha e com você, nós todos aqui. Muito bem, eu deixo no ar um beijo para Cássia Silva, para Flora Beltrão, para o Ravi de Castro, tudo de bom para vocês todos. E a gente se vê sábado, a gente se encontra sábado às 14 horas no Sem Fronteiras e quarta às 14 horas no Todos os Sentidos. Paz e poesia. A Rádio Universitária FM apresentou Sem Fronteiras, plural pela paz. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Até sábado às 14h.